Rodan, lançado em 1956, foi o primeiro filme colorido da Toho e o primeiro filme solo do personagem titular Rodan, que no original é dito como o grande monstro do céu e tudo mais, e muitos outros títulos pelo mundo comentam que ele é uma criatura dos céus, mas só que no Brasil ele tem o nome de monstro do espaço. Por mais que no filme eles até questionem se a criatura não veio do espaço, a gente não tem mais nada sobre espaço, é só os brasileiros mesmo viajando com o título do filme mais uma vez. Enfim, esse é um filme muito especial pra mim, porque é um filme que fala do meu personagem favorito da franquia Godzilla, tirando o próprio Godzilla. E também é um filme que eu guardo muito porque foi um dos primeiros filmes japoneses aí, principalmente da Toho, da franquia Godzilla, que eu assisti, né? Então, eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha umas críticas em relação a o quanto tempo demorava pro Rodan aparecer e como as coisas eram meio lentas, mas assistindo hoje em dia, recentemente, eu percebo que essa é uma das grandes magias do filme aí, a construção e o suspense sobre a identidade de que criatura é essa que está aterrorizando aqui esse pessoal desse trabalhador dessa mina, né? Então, vamos comentar aqui, esse é um vídeo basicamente com spoilers de eu comentando e analisando esse filme. E é isso, pessoal, vamos lá. O filme se inicia então em uma mina de extração de carvão localizada nas proximidades do Japão. Lá vemos os nossos funcionários trabalhando aí com a tranquilidade nesse trabalho aí que, bom, extração de minerais, principalmente de carvão mineral, é um negócio que ferra bem a natureza. E é interessante que em um momento ali, o protagonista do filme, o engenheiro Shijiro, esse cara aí, ele acaba então comentando, né, sobre como a temperatura estava mais quente do que o normal e tal. Isso é um detalhe bem interessante que nosso diretor Ishiro Honda coloca aí, criticando aí um pouco essa questão da extração de minérios e como isso afeta o meio ambiente. Mas enfim, nós vemos então que dois funcionários ali estão brigando e esses caras têm um nome bem peculiar, que é impossível você não fazer uma piadinha com o nome deles, pelo amor de Deus, é Yoshi e Goro, sabe, é o ápice da zoeira. Enfim, após se separarem a briga, ambos vão trabalhar e tá tudo rolando bem. Até que Shijiro então é chamado ali e notificado de que uma das minas está sendo alagada. Então ele acaba indo lá para investigar o que está rolando e descobre que tanto Yoshi quanto Goro foram os últimos que ficaram para trás na mina e provavelmente estão presos ali dentro da região alagada. Ele acaba pegando alguns homens que foram então voluntários ali para participar da missão de resgate e partem então para procurar os homens, encontrando apenas o corpo de Yoshi flutuando. Yoshi, enfim. Após levar Yoshi então para os médicos, eles tentam analisar o que aconteceu com o coitado. Eles então determinam que ele morreu de uma forma bem brutal, mas que não sabem direito o que exatamente matou ele. Ele aparece com um corte e alguns então indicam que pode ter sido um assassinato. Eles decidem então chamar a polícia para investigar o que está acontecendo. Muitos então começam a se perguntar se talvez Goro não foi o responsável pela morte de Yoshi. Talvez Goro, que já estava brigando com ele no começo do filme, tenha se irritado ao ponto de matar o coleguinha, dando fatality no pequeno Yoshi. No entanto, é apenas uma suposição, mas isso acaba crescendo até o ponto de que a irmã de Goro acaba então também pensando se talvez isso não possa ter acontecido. Após então uma longa contagem e procura por Goro, todo mundo percebe que ele é o único carinha que desapareceu de verdade. Eles realmente não acham o cara por lugar nenhum. E então começa ainda mais aquele mistério de que talvez realmente o Goro foi o responsável pela morte do Yoshi e se mandou. Então, o polícia e alguns mineiros decidem entrar na região alagada da mina para ver se não encontram o tal do Goro. Porém, lá dentro, eles são atacados e brutalmente mortos então por alguma criatura que está escondida nas águas. Os médicos novamente analisam o corpo deles e percebem que realmente eles foram mortos por uma coisa bem incomum e novamente não sabem dizer o que é. A polícia então decide reforçar a segurança na aldeia que fica ali, né? O vilarejo fica próximo à mina, né? Bom, na aldeia, a esposa de Yoshi vai atentar a casa da irmã do Goro, do filme, e daí começa a encher o saco da garota dizendo que foi culpa do coisa, ter matado o marido dela, não sei o que. As mulheres fazem um barraco ali na frente, mas as outras vão lá, arrastam a outra e acaba tudo bem. Shijiro então aparece para consolar a jovem que está muito atordoada por tudo que está acontecendo, até que de repente eles são interrompidos por uma criatura feia pra caralho que surge do nada. Esse bicho é um Meganulon. Enfim, mais pra frente eu vou explicar que bicho é esse, mas, cara, realmente é muito bem feito os efeitos dessa criatura. Eu acho que a cena ficou bem foda. Enfim, Shijiro então acaba notificando a polícia que estava aí na região pra então atacar a criatura.
Então se inicia uma grande perseguição pelo monstro, que sobe até o topo do morro e ataca 2 soldados. Enfim, no meio do confronto é muito engraçado o fato de que o bicho literalmente cai do nada pro morro e capota e foge. A queda da criatura é realmente a melhor parte dessa cena. Após a fuga da criatura, os PM então decidem chamar reforços do exército para, digamos, acabar com a criatura de uma vez por todas. Eles acabam seguindo então o rastro da criatura, que leva até um dos túneis mais antigos da mina. Adentrando a região com os outros soldados, eles começam então na busca pela misteriosa criatura. No meio da busca eles acabam encontrando então o corpo do falecido Goro, que tinha sido morto pela criatura, assim como Yoshi, assim como aqueles outros homens. Então, se inicia um breve confronto contra o bicho e meio que não rola nada, eles não conseguem vencer o bicho, até que então eles decidem tacar um dos carrinhos da mina ali contra a criatura. Isso até que funciona, porém no meio do confronto a mina desaba e Chihiro acaba ficando então preso ali junto com a criatura. Eles começam então a analisar que diabos era aquela criatura e aí descobrem que realmente ele era uma espécie de insectoide que vivia nas cavernas, era alguma espécie de criatura meio antiga ali que habitava aquela região. Algo provavelmente estava atiçando ele. Bom, esse é o Meganulon, pessoal, e mais pra frente, na franquia, ele vai voltar no filme Godzilla vs Megaguarius, e é legal ver aí o Meganulon aparecendo aí depois sendo reaproveitado um tempo depois. Um terremoto então acaba abalando a região paralelamente a isso, e eles então decidem investigar então o epicentro desse terremoto. E adivinha? Acabam encontrando Chihiro lá entre as rachaduras da região abalada. Porém o maluco tá meio doente e, digamos assim, ele tá com amnésia. Então ele não lembra de nada que aconteceu e não sabe explicar pra eles o que aconteceu com ele, o que tá rolando, não lembra de ninguém, nem de nada, é isso aí. E o maluco então transferido pro hospital pra eles tentarem tratar ele lá, eles tentam interrogar ele pra tentar entender que bicho que atacou ele, o que aconteceu nas cavernas, mas ele novamente não lembra de nada e tá meio demente, e é isso aí. Não tem como descobrir o que aconteceu porque o cara perdeu a memória, olha que alegria. Em paralelo a tudo isso, a base da Força Aérea do Japão então acaba encontrando uma espécie de OVNI que está sobrevivendo na região. Mandando então um jatinho lá para investigar o que está rolando, logo se descobre que se tratava de uma espécie de criatura misteriosa que mata violentamente e rapidamente o piloto do caça. Esse estranho objeto começa a voar em velocidades absurdas ao redor do mundo, como Pequim, Filipinas e até pelo Japão. Um casal de recém-casados tava ali tirando fotos perto de uma montanha de boa, até que de repente ambos são mortos pela misteriosa criatura. Sobrando apenas então as fotografias, que são investigadas mais pra frente, as fitas das fotos, e logo eles encontram então a imagem de uma asa. Após isso, os cientistas do filme então começam a investigar, então, comparando a asa com algumas imagens antigas aí de criaturas pré-históricas, se deparando com a do Pteranodon. Então, vem então a hipótese de que essa misteriosa criatura que está voando por aí pode ser um Pteranodon. No caso, um gigante mutante, Enquanto isso, a irmã de Goro estava cuidando lá no hospital, o nosso querido Chihiro, que está ali sem memória. Ela então mostra alguns ovos de passarinho ali que viviam naquele lugar, naquele quarto. E aí meio que ele começa a ter uns flashbacks quando vê o filhotinho saindo do ovo, e daí ele tem um flashback revelando que enquanto ele ficou preso lá na caverna, ele testemunhou então o nascimento de uma misteriosa criatura semelhante a um Pteranodonte. E sim, esse é o nosso astro do filme Rodan. Esse bichinho aí estava se alimentando então dos Meganulons aí da caverna. Após isso ele decide contar para todo mundo, porque ele desbloqueou sua memória novamente, e ele conta que sim, esse bicho é um Pteranodon. Então aí começa a rolar uma investigação, eles vão na região ali onde estava a caverna, onde o ovo estava, não encontram nada, mas encontram uma casca, e após investigar o material da casca, descobrem que sim, é um ovo de Pteranodonte. Então sim, o bicho misterioso que o Chihiro viu era um Pteranodonte, estranhamente semelhante ao outro Pteranodonte que estava voando por aí. No entanto, tudo vai às loucuras quando, de repente, o Pteranodonte que estava escondido embaixo de todos surge, Rodan. Ele sai debaixo da terra e sai provocando um monte de ventos por aí e começa então a atacar as cidades da região. E cara, uma pausa aí para comentar dos excelentes efeitos especiais dessa cena. Esse filme é muito bem filmado, tem um grande orçamento, obviamente, dá pra perceber que você tem uma escala muito maior desenvolvida aqui nesse filme, realmente. Eu acho que a grandiosidade
O impacto do Rodan é muito bem feito nesse filme, porque pô, você vê ele atravessando o mundo em minutos e é muito louco isso. Você vê que o bicho realmente pode arrastar cidades inteiras com as suas asas, e tudo muito bem feito, né, cara? O trabalho de efeitos visuais desse filme é maravilhoso como sempre. E as cenas de destruição são tão satisfatórias como qualquer outra, só que aqui é muito bem feita essa questão dos ventos que derrubam a cidade em segundos, quase como um tornado vivo mesmo. Eu acho que ficou fantástico essa fantasia do Rodan. E esse visual aí do Rodan clássico, cara, é perfeito na minha opinião. Ele é o meu segundo favorito, só perdendo, obviamente, para o visual do Rodan do Monsterverse. E, cara, que visual fantástico, que Rodan fantástico. É todo animalesco, cara, e realmente isso é muito da hora mesmo. Enquanto ele destruía a cidade, ele se depara com o outro Rodan que estava viajando por aí. E a gente descobre meio que na verdade eles são um casal. Então ali pra, bom, você sabe o que, né? Enfim. Eles são um casal, então decidem cair fora depois de se juntarem e, bom, deixam toda a cidade destruída em chamas. Essa cena também é muito perfeita. Após isso, então, os nossos queridos soldados e os cientistas decidem planejar uma maneira de destruir as duas criaturas. Vendo que elas voltaram, então, lá pro monte e estão, digamos assim, montando um ninho para ficar por ali, eles pensaram, então, em explodir a região para causar uma erupção vulcânica e matar todo mundo. Só que o problema é que é exatamente isso que vai acontecer. O vulcão pode então destruir tudo, inclusive a cidade ali da região, então seria um sacrifício a ser feito para eliminar as duas criaturas de uma vez por todas. Após então um reencontro entre Shijiro e a irmã lá, Yoshi, Goro? Irmã do Goro, enfim. Eles se encontram e tudo mais, momento romântico, hahaha. E então o exército começa a fuzilar a casinha dos Rodan e, cara, realmente, essa cena é muito triste, cara, é de verdade. Esse desfecho desse filme é realmente muito emocionante. A gente vê então os dois Rodans ali tentando escapar, mas um deles acaba caindo, se queimando nas chamas das lavas. E o outro Rodan percebe, ao invés de simplesmente sair fugindo, ele fica do lado do companheiro e decide morrer junto com ele. E, cara, isso é muito triste, cara, de verdade, muito triste. É muito interessante ver que o filme trata as duas criaturas como animais mesmo e que tentam sobreviver ali naquele mundo, porém é complicado, né? Eles são kaijus, são grandes demais, são pesados demais, acabam causando destruição por onde passam. E, bom, essa é a tragédia deles. Eu sinto falta de ver isso nos filmes recentes aí de kaijus e tudo mais. É uma característica bem interessante que eles exploram muito pouco, essa questão das emoções que eles têm. Mas de qualquer maneira, final triste, mas muito bem feito, e um filme muito bem feito. Rodan, então, de 1956, é um filmão aí de monstros e tudo mais. Tanto na época aí, você dá pra ver que realmente, pra época, é um filme assim muito bem produzido. As sequências de ação, as aéreas principalmente, são muito bem feitas assim pra época, né? A cena de destruição lá do Rodan na cidade é simplesmente espetacular. E o filme tem uma boa história, né? É mais lenta, como eu expliquei, mas realmente todo esse mistério, a construção dos mineradores, descobrindo o que está rolando nas minas, o que está atacando eles, que criatura que está fazendo esse caos todo, tudo isso é muito bem feito e é o charme do filme, na minha opinião. Porque apesar do filme ter uma construção um pouco mais lenta, é bem feito, sabe? É muito mais bem feito e eu curto muito isso, sabe? Essa pegada, assim. Porque os mineradores não sabem o que está rolando. E aí a gente vai descobrindo junto com eles, sabe? Eu acho isso muito bem feito. Cara, o traje do Rodan desse filme é maravilhoso, como eu já falei. É o meu visual favorito, assim, tirando o do Rodan no Monsterverse, né? O elenco humano é bem feito também, né? Eu acho muito interessante a crítica que esse filme faz à questão que esses mineradores trabalhavam em situações muito precárias e baixo remuneradas, né? Então eles eram tipo assim, eles ganhavam muito pouco por isso e trabalhavam em condições de trabalho péssimas, como a gente viu ali, né? A mina inundou, eles tiveram dificuldades e tudo mais, né? E os protagonistas são esses mineiros e tudo mais. Eu acho isso muito bem feito, sabe? Realmente é um filme que ele critica um pouco essa questão ambiental também, né? Na questão da extração de minérios, como isso polui o ambiente, né, como está ligado ao aquecimento global. Claro que isso não é o foco principal do filme, né, mas eu acho bem legal essas nuances pequenas que tem, né, que a gente percebe conforme a gente vai amadurecendo e tendo então esse senso crítico maior, né. É um filme muito bem feito, é um filmão para quem gosta de monstros gigantes e para quem gosta da franquia Godzilla. Cara, se tu é fã do Rodan, se tu é fã do Godzilla, é obrigatório assistir esse filme, tá bom? É obrigatório. É um filmão, assim. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o gostei e, é claro, compartilhe esse vídeo se você gostar. Que a força de vocês sempre. Tchau.